noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. Mais uma segunda-feira, início de semana, e nós estamos aqui para darmos continuidade ao nosso estudo, esse estudo maravilhoso que é o Livro dos Médiuns, né? Esse segundo livro de Allan Kardec, que nos traz tantas informações que a gente vai desvendando, vai quebrando, tantas coisas que a gente... folclores, né? Histórias que a gente tinha, que tinha que fazer assim o assado. Muitas crenças enraizadas, né? E Kardec vai trazendo para nós que não era bem, não é bem assim que a coisa funciona no mundo espiritual, né? Então, está sendo, como sempre, muito proveitoso para a nossa educação espiritual, esse estudo do livro dos médiuns, né? Que a gente recomenda para todos. Kardec recomenda, né, Célia? Para todos. Independente até de ser ou não espírita. E em sendo espírita, mais ainda a necessidade de ter conhecimento desses ensinamentos, né? Então, nós vamos fazer a nossa prece e darmos continuidade ao nosso estudo com um comentário, né? Então vamos agradecer a Deus essa oportunidade, primeiro da nossa reencarnação, de estarmos aqui mais uma vez reencarnados, cumprindo, de certa forma, a nossa programação reencarnatória, e vamos pedir a Deus para que nos ilumine, aos amigos espirituais, aos nossos mentores, que nos intua, que nos inspire no caminho do bem, no caminho do amor, da fraternidade, do verdadeiro bem à humanidade, para que a gente possa avançar um pouquinho mais nos nossos conhecimentos, nas nossas emoções, e retornarmos com um pontinho a mais de ganho nessa nossa escala que tanto almejamos evoluirmos, crescermos, avançarmos nos entendimentos, no amor divino. Que assim seja. Graças a Deus. Célia, nós sempre trazemos para vocês uma reflexão, e essa noite colocaremos aí na tela, e é uma fala que vai dizer assim para nós: os inimigos irão voltar como familiares, os amigos como presentes, já os amores serão reencontros. E essa frase, Célia, é importante a gente refletir, né? Porque a gente vai se identificar. A gente vai identificar exatamente. A gente tem aqueles amigos, né? Que, na verdade, a gente acha que são mais parentes, mais irmãos do que os nossos irmãos. Não é? Não tem? Vocês não têm assim também? Amigos que são mais confidentes, são mais ligados a nós do que, muitas das vezes, os próprios irmãos. E os parentes, que muitas das vezes a gente diz: olha, eu acho que eu não pertenço a essa família, eu caí na família errada. É tão diferente de nós que a gente acha até que caiu na família errada, porque temos verdadeiros inimigos dentro da nossa própria família. E os amores são realmente presentes, né? A gente até fala isso: você foi o presente da minha vida. E em cada situação dessa, Célia, a gente teria que ficar um tempo falando sobre isso, dessa necessidade que nós temos de nos encontrarmos no nosso núcleo familiar com esses que efetivamente foram os nossos inimigos em vidas passadas. Não é que só pareçam, não. É que se nós não tivéssemos o véu do esquecimento, a gente nem suportaria, muitas das vezes, conviver com os nossos familiares mais próximos. E por que isso acontece? Para que a gente possa aprender, para que a gente possa nos reajustarmos. É a oportunidade que Deus nos dá para que a gente se acerte. A gente pode até pensar: poxa, mas Deus então é meu inimigo? Está colocando uma pessoa que eu não gosto para conviver comigo, na minha família? Não. Ele está te dando a oportunidade de vocês se reencontrarem.
Ele está dando oportunidade para que vocês possam refazer esse amor perdido em vidas passadas. Tudo que nos acontece são oportunidades, né? Do familiar, do amigo e dos amores. Nesses estudos que a gente faz aqui, das obras de André Luiz, do Livro dos Espíritos, aqui do Livro dos Médiuns, a espiritualidade já nos disse que as reencarnações, elas são como elos de uma grande corrente. Não são assim estanques. A de ontem não tem nada a ver com a de hoje, que a de hoje não vai ter nada a ver com a de amanhã. Não, elas são como se fossem assim capítulos de uma grande novela. Sim. Que é a nossa existência. Então, esse familiar, a gente sabe quem vai ser. Quando a gente é criança, a gente sabe quem vai ser a nossa sogra. Mas a gente vai ter uma. E ela não vai ser, não, ela é minha sogra porque ela casou, porque eu casei com... Não, ela é minha sogra porque tem alguma razão para ela entrar nesse círculo nesse familiar. contexto familiar. Né? Não é à toa. Aquela cunhada que a gente evita estar presente, evita na festa, essas festas comemorativas em que os familiares, a gente evita. Ela é nossa cunhada, não é à toa. Se eu não tivesse casado com o irmão dela, mas se jogasse, quanta coisa. Então, a gente precisa entender que todo esse contexto em que nós vivemos, isso faz parte do nosso processo evolutivo. Todos nós não somos filhos de Deus. Sim. Então, aquela sogra, não é? Aquela cunhada, ela também é filha de Deus. Elas também são filhas de Deus. São oportunidades, né, Célia, que a gente tem que parar para de pensar nos o seguinte, amarmos, de aprender a nos amar. Mudar? O que aconteceu? Qual foi a nossa história pregressa? Nossa história passada que a gente precisa refazer agora. Na verdade, Nivaldo, o que aconteceu, eu não quero saber. O que tem que nos interessar daqui para frente é que eu preciso amar, aprender a amar essa sogra, essa cunhada. O que elas me fizeram, o que eu fiz é o que o Evangelho fala. Um de nós dois somos culpados. A gente sabe, Célia, encontra pessoas assim, né, irmãos, que são verdadeiros inimigos. Irmãos que não se falam. Então, tudo isso, evidentemente, eles vieram como irmãos para essa proximidade fazer com que brotasse o amor, brotasse uma amizade. Né? Se eles não conseguirem se entender nessa encarnação como irmãos, vão ter que retornar de uma outra forma. Ainda na mesma grupo familiar, muito provavelmente. Até que esse amor brote do coração de um dos dois, ou dos dois efetivamente. E aí nós vamos perceber, nós vamos sentir novamente. Porque se nós fizermos esforço, não deixa aqui, Nivaldo, que eu vou... se nós fizermos assim, tivermos boa vontade, nós vamos perceber que a misericórdia do nosso Pai é infinita. Porque vamos parar e vamos pensar, se nós tivéssemos só esses inimigos, seria pesada. Já é pesada.
essa encarnação. Muitas das vezes a gente não suporta, mas aí a misericórdia do nosso Pai fala tão alto que Ele manda esses amigos. Para dos amigos. Ele manda esses amores. Esses presentes, né? Manda os presentes para nós. Para aliviar, para compensar. contrabalançar o prato da balança. Então a gente percebe que nós somos muito agraciados. Muito, muito. Não é pouca, não. Isso. Vamos pensar nesses familiares e não familiares. Aquele colega de trabalho que a gente tem um ainda, montão de... Sim, mas esses amigos, esses inimigos, que para nós ainda, nós encontramos em todas as esferas, né? Bom, então vamos voltar ao nosso livro dos médiuns. Nós estamos no capítulo 6, da segunda parte do capítulo 6, das manifestações visuais. Estamos falando de aparições e agora a gente está num tema, num subtítulo de teoria da alucinação. Essa teoria da alucinação, Célia, é como Kardec está trazendo para nós, porque era como se explicava, alguns explicavam as aparições. Achava que as pessoas que viam estavam alucinadas. Você vê uma pessoa que já morreu, você estava alucinado. Essa é a teoria. Essa é a teoria da alucinação. Olha, pessoa que relatava, alguém relatava que tinha visto uma pessoa que já havia morrido, ela está alucinada, vamos interná-la. Né? E tem muitas crenças em que morreu, Acabou. Não tem mais nada. E aí eu estou vendo a minha avó. Minha avózinha está aqui, falando. E aí, como é que você vai fazer? Camisa de força. Você está alucinada, você não está bem, você vai ter que ser internada. E aí nós estamos numa parte em que Kardec faz duas perguntas à espiritualidade e nós precisamos recapitular para darmos continuidade. E na segunda pergunta, Kardec faz a seguinte colocação. Podemos considerar como aparições as figuras e outras imagens que se apresentam a certas pessoas quando elas estão levemente adormecidas ou quando apenas fecham os olhos. E a espiritualidade, eu não vou ler toda a colocação, mas alguns trechos. E a espiritualidade responde a Kardec. A partir do momento em que os sentidos se entorpecem, ou seja, a gente começa a ficar naquele... Sonolência. Né? Naquela sonolência, Né? naquele marasmo do sono. Ou a gente só fecha os nossos olhos e deixa a mente fluir. A partir do momento em que os sentidos se entorpecem, o espírito se despreende do corpo e pode ver perto ou à distância aquilo que não podiam ver com os olhos do corpo. Essa é uma das colocações que a espiritualidade diz a Kardec. E eles continuam, o espírito liberto do corpo físico vê com o seu próprio cérebro. O espírito que vê. As impressões que neles se fixam
como uma chapa fotográfica. Então, o espírito, eles dizem que vê além. E as imagens que chegam ao cérebro através dos olhos deixam nele a impressão. Essa impressão permite que uma pessoa se lembre de um quadro, por exemplo, como se ele estivesse diante de si, embora ele esteja apenas na memória, pois ela não a vê. E aí nós vamos continuar com a colocação da espiritualidade. Como se vê, explicamos essa anomalia chamada alucinação por meio de uma lei muito conhecida e inteiramente fisiológica. A lei das impressões cerebrais. Mas observem que sempre foi necessário lançar mão da intervenção da alma. Ora, se os materialistas ainda não puderam dar uma solução satisfatória para o fenômeno da alucinação, é porque não querem admitir a presença da alma. Assim, dirão que a nossa explicação é ruim, porque nos apoiamos em um princípio que é contestado, ou seja, o da existência da alma. Entretanto, contestado por quem? Pelos materialistas, mas admitido pela imensa maioria das criaturas, desde que a Terra é habitada. Portanto, a negação de alguns não pode constituir lei. A nossa explicação é boa? Estamos aguardando outra melhor. Apresentamos a nossa a título de simples hipótese. De modo como foi apresentada, ela pode explicar todos os casos de visão? Certamente que não. Contudo, desafiamos os fisiologistas a apresentarem uma explicação que, segundo as suas opiniões exclusivas, respondam a todos os casos, uma vez que nada explicam quando pronunciam as palavras mágicas, superexcitação ou exaltação. É como Kardec está dizendo, mencionar sem explicar, discordar, mas não apresentar uma explicação melhor. E aí Kardec, ele se imbui de muita humildade quando ele diz: apresentamos a nossa a título de simples hipótese. Ele nunca se coloca ele está aberto, definitivo, né? Ele está aberto, derruba essa hipótese, traz apresente uma outra. Apresente uma racional. Será aceito. Que vamos aceitar. Agora, simplesmente falar é alucinação, é super excitação, como ele coloca aqui, é exaltação, só tem que explicar por quê. Desse modo, se todas as teorias sobre alucinação são insuficientes para explicar todos os fatos, é porque existe alguma coisa a mais, além da alucinação propriamente dita. A nossa teoria seria falsa se a aplicássemos a todos os casos de visão,
porque alguns poderiam contradizê-la. Porém, ela é legítima, desde que aplicada em alguns casos apenas. Então, o que a fisiologia chama de alucinação, Kardec nos coloca o nome de... Pode, em alguns casos, elas são reais, são aparições reais. E com isso, né, Célia, a gente Acá. conclui, por enquanto, essa questão da teoria da alucinação e do principal, que é da aparição de espíritos, né? Ensaio teórico sobre as aparições. E isso tudo, evidentemente, foi um preparo para a gente entrar no novo capítulo agora, no capítulo 7 do Livro dos Médiuns, em que Kardec vai abordar a bicorporeidade e da transfiguração. Transfiguração, a gente já ouviu falar em transfiguração, a transfiguração de Jesus, né? Que foi quando Jesus sobe para orar e desce acompanhado por Moisés e Elias. E os discípulos, os 3 discípulos que ficaram, deveriam ter ficado em oração, eles dormem. Tiago, Pedro e João. Os 3 ficaram, Jesus pede que eles fiquem em vigília, eles dormem. E eles acordam quando Jesus desce o monte, acompanhado por Elias e por Moisés. Né? Elias e Moisés. Eles identificam, eles veem. Então, nós vamos falar sobre isso. Kardec vai falar sobre isso. Agora, né? Essa transfiguração e a bicorporeidade. Porque nos chegou aos dias de hoje que era Moisés e Elias. Sim. Mas naquela época não tinha desenho de figuras. Eles devem ter se identificado, né? Como é que os 3 iam saber? Iam identificar Elias. Eles não conheceram Elias. Não conheceram. Eles não conheceram Moisés, né? E nessa transfiguração, a gente sabe, a espiritualidade nos diz que João Batista foi a reencarnação de Elias. Mas é Elias que aparece na transfiguração. Sim, e não João Batista. Mas quem diz que era Elias, era... João quem Batista, diz que não poderia ser João Batista no corpo de Elias, uma vez que eles eram... mesmo espírito, o mesmo né? espírito. Então, e como eles identificaram, né? Que era Moisés, se eles não conheciam a figura de Moisés. Né? Então, eles devem ter se identificado. Nesse capítulo, a gente vai falar sobre essa bicorporidade e da transfiguração, a aparição dos espíritos de pessoas vivas. Kardec vai falar sobre isso. A aparição dos espíritos de pessoas vivas. Então, a pessoa está viva ainda. Porque até agora a gente falou, Célia, a aparição de espíritos de pessoas que já haviam morrido. Mas então aqui... A bicorporeidade é a aparição de pessoas que ainda estão vivas. Então a gente entende aqui essas aparições de espíritos de pessoas vivas. Então, o espírito, para se apresentar a nós, não são só espíritos desencarnados. Espíritos encarnados podem... Há a possibilidade de nos aparecer um espírito de alguém que ainda esteja encarnado. Essa é a bicorporeidade. Mas vamos ver, então, na questão 114, Kardec vai trazer assim para nós. Estes 2 fenômenos são variedades das manifestações visuais. O capítulo anterior,
que nós acabamos de ver, né? São manifestações visuais. E por muito maravilhosos que pareçam à primeira vista, facilmente se reconhecerá pela explicação que dele se pode dar, que não estão fora da ordem dos fenômenos naturais. Assentam ambos no princípio de que tudo o que ficou dito das propriedades do perispírito após a morte se aplica ao perispírito dos vivos. Sabemos que, durante o sono, o espírito adquire parte da sua liberdade. Por isso, isola-se do corpo e é nesse estado que, em muitas ocasiões, se tem ensejo de observá-lo. Importante aqui a gente falar, né, Célia, que sabemos que durante o sono o espírito adquire parte da sua liberdade. Parte porque ele continua encarnado. Ele continua preso pelo cordão de prata. Ele não está numa liberdade total, ainda encarnado. Mas o espírito quer o homem esteja vivo, quer morto, traz sempre o envoltório semimaterial. Que é o perispírito. Que é o perispírito, que é o que faz ele ser identificado. Quando nós vemos alguém que já desencarnou, nós vamos reconhecê-lo pelo seu perispírito. Traz sempre o seu envoltório semimaterial, que pelas mesmas causas de que já tratamos, pode tornar-se visível e tangível. Ele pode ser visível e eu posso tocá-lo. Há fatos muito positivos que nenhuma dúvida permitem a tal respeito. Citaremos apenas alguns exemplos de que temos conhecimento pessoal e cuja exatidão podemos garantir. Então, Kardec está dizendo que só vai trazer aqui aqueles casos em que ele teve conhecimento e que ele pode garantir. Ele pesquisou, então ele vai trazer. Casos duvidosos, não é com ele. Sendo que a todos é possível registrar outros análogos, consultando suas próprias reminiscências. E aí vem o 115. Aí aparições de espíritos de pessoas vivas. Nós vimos até então a aparição de desencarnados, agora de pessoas vivas. E não esquecendo que Kardec atesta a veracidade de todos esses casos que ele vai apresentar agora, ele comprovou. A mulher de um amigo nosso viu inúmeras vezes entrar no seu quarto durante a noite com a luz acesa ou no escuro uma vendedora de frutas da vizinhança que ela conhecia de vista, mas com quem jamais havia falado. Essa aparição lhe causou um medo muito grande, porque na época essa senhora não tinha conhecimento do espiritismo. E também porque o fato se repetia com muita frequência. A vendedora de frutas era viva e provavelmente dormia naquela hora. Enquanto seu corpo físico dormia em sua casa, o seu espírito, com o seu respectivo corpo fluídico, seu perispírito, se dirigia à casa da senhora. Por que motivo? É o que não se sabe. Diante de tal fato, um espírita acostumado com esse tipo de fenômeno
já teria interrogado a aparição, mas a senhora não sabia o que fazer. Então, Kardec está dizendo que se isso que acontecia, se fosse um espírita que já conhecesse todo esse processo, iria perguntar à senhora. Kardec já abordou isso para nós. Caso a gente tenha a oportunidade de ver um espírito que a gente sabe que já desencarnou, ou até mesmo agora, que ainda esteja encarnado, mas numa situação, você está dentro da sua casa, tudo fechado, o que a gente tem que fazer? Perguntar se nós podemos, o que posso fazer, quem é que está? A gente não, O que eu não posso tem que fazer ter para te medo. ajudar? Não, sabe? Algo eu posso fazer para te ajudar? O que você está precisando? Nós temos que ter um diálogo com ele, simplesmente. Porque se ele está nos procurando, é porque ele está precisando de alguma coisa, está querendo alguma coisa. Então, quando Kardec diz, se fosse espírita, já teria, agiria diferente, agiria exatamente dessa forma, sem medo, mas questionando o que podemos fazer para ajudá-lo. A aparição sempre se desfazia sem que a senhora soubesse como. Em seguida, ela verificava se as portas estavam bem fechadas e se ninguém havia entrado no quarto. Essa preocupação lhe deu a certeza de que ela estava completamente acordada e que não estava sendo iludida por um sonho. Então, ela levantar, ir lá, ver a porta, procurar saber se alguém entrou naquele quarto, mostrava para ela própria que ela estava acordada, ela não estava sonhando. Não teve nenhuma, não foi sonho. Noutra ocasião, ela viu, da mesma maneira que via a vendedora de frutas, um homem que não conhecia. Certo dia, viu o espírito de seu próprio irmão que morava na Califórnia. Sua aparência era tão perfeita, tão real, que num primeiro momento ela acreditou que o irmão tivesse regressado. Tentou falar com ele, mas logo o vulto desapareceu, sem que ela tivesse tempo de falar-lhe. Uma carta recebida posteriormente ao fato comprovou que o irmão estava vivo. Essa senhora é o que se pode chamar de médium vidente natural. Mesmo que, naquela época, conforme já dissemos, ela nunca tivesse ouvido falar de médiums. Marcelo, será que só é médium as pessoas que conhecem a doutrina espírita? Não. O médium é todos aqueles que efetivamente nasceram com essa predisposição, que a gente já viu aqui por Kardec, uma predisposição orgânica. Será médium, seja ele espírita ou de uma outra denominação religiosa. Ele será médium da mesma forma. Kardec, lembrando que Kardec nos diz que todos nós somos médiuns. Todos nós. Alguns vêm preparados organicamente para ser médium de um determinado tipo. Extensivos, né? Mas todos nós somos médios, até porque essa constituição orgânica, muitos de nós podemos ter, mas ainda não chegou o tempo dessa mediunidade aflorar. E um dia pode ser que ela... No item 116, Kardec traz assim, um outro caso. Outra senhora, residente na província,
estando gravemente enferma, viu certa noite, por volta das 10 horas, um senhor idoso que residia na mesma cidade e com quem ela se encontrava às vezes na sociedade, mas sem que existisse relação estreita entre ambos. Viu, perto de sua cama, sentado numa poltrona e a tomar, de quando em quando, uma pitada de rapé. Então ela acorda e vê uma pessoa sentada, um homem que ela conhecia da sociedade, sentado numa poltrona dentro do seu quarto. E ele estava, inclusive... É aquele negocinho que... Você põe para cheirar, né? É muito no interior. No interior se usava muito, né? Os antigos usavam muito no rapé. Então ele, usando lá o rapé, tinha ares de vigiá-la. Ele apresentava ares de vigiá-la. Surpreendida com semelhante visita a tais horas, quis perguntar-lhe por que motivo ali estava. Mas o Senhor lhe fez um sinal que não falasse e tratasse de dormir. Então, ele provavelmente deve ter dito para ela, né? Sinal de silêncio e que ela voltasse a dormir. De todas as vezes que ela tentou dirigir-lhe a palavra, o mesmo gesto a impediu de fazê-lo. A senhora acabou por adormecer. Ela estava adoentada, adoecida, né? Passado alguns dias, tendo-se restabelecido, recebeu a visita do dito Senhor, mas em horas mais próprias, sendo que dessa vez era ela realmente quem lá estava. Era ele que realmente lá estava. Ele foi efetivamente visitá-la. Trazia a mesma roupa, a mesma caixa de rapé, e os modos eram os mesmos. Persuadida de que ele a visitara durante a sua enfermidade, agradeceu-lhe o incômodo a que se dera. O homem, muito espantado, declarou que havia longo tempo não tinha a satisfação de vê-la. A senhora, conhecedora que era dos fenômenos espíritas, compreendeu o que se tratava. Mas, não querendo entrar em explicações, limitou-se a dizer que provavelmente fora um sonho. Então ela realmente viu. Ele foi lá, muito provavelmente, para tratá-la, né? É o mais provável. O sonho é o mais provável, dirão os incrédulos. Os espíritos fortes, o que para eles mesmos é sinônimo de pessoas de espírito, o certo, entretanto, é que a senhora de que falamos do mesmo modo que a outra não dormia. Então, é que sonhara acordada, ou por outra, tivera uma alucinação. Aí está a palavra mágica, a explicação universal de tudo o que não se compreende. Como, porém, já rebatemos suficientemente essa explicação da alucinação, prosseguimos dirigindo-nos aos que nós podemos compreender. Então, para esse fenômeno, né, muitos dirão que ela estava sonhando, que foi um processo de alucinação, mas ela sabia que ela viu. Ela sabe que efetivamente ela viu, né? Então, ela simplesmente para não criar polêmica, tá bom, então eu estava dormindo, estava sonhando. Essa senhora, como a anterior, essa já tinha conhecimento do fenômeno. A outra não tinha. Os dois casos, os materialistas, os fisiologistas iriam qualificar de alucinações.
mas elas sabiam que era verdade. A segunda, então, mais fortemente tinha razão, porque o homem a visita posteriormente, com a mesma roupa, com a mesma caixa de caixinha do rapé, rapé, com os mesmos modos. Provavelmente deve ter se sentado na mesma poltrona. E aí, na 117, Kardec nos fala de outro caso. Apresentaremos agora outro caso, ainda mais característico, e gostaríamos de ver como é possível explicá-lo através da imaginação. Tratava-se de um senhor que morava no interior e nunca quis se casar, apesar do empenho da família. Insistiam para que ele se casasse com uma moça que ele nunca tinha visto e que morava em uma cidade vizinha. Certo dia, em seu quarto, foi surpreendido com a presença de uma jovem vestida de branco e com a cabeça enfeitada por uma coroa de flores. Ela lhe disse que era sua noiva e estendeu-lhe a mão, que ele tomou as suas, notando que ela usava um anel. Em poucos instantes, tudo desapareceu. Surpreso com a aparição e certificando-se de que estava bem acordado, procurou saber se alguém havia entrado em sua casa durante o dia. Porque foi tão real que ele imaginou, não, alguém esteve aqui realmente, alguém entrou. Foi informado que nenhuma pessoa tinha sido vista na casa. Um ano depois, cedendo a novas solicitações de um parente, resolveu conhecer a moça que lhe sugeriam. Chegou à cidade onde ela morava no dia de Corpus Christi e todos já haviam voltado da procissão. A primeira pessoa que ele viu quando entrou na casa foi a jovem que lhe havia aparecido. Ela usava roupas iguais às que usava no dia da aparição e que também aconteceu na data de Corpus Christi. Ele ficou muito perturbado. E a moça, por sua vez, deu um grito de surpresa e sentiu-se mal. Depois de voltar a si, a jovem disse que já havia visto aquele senhor um ano antes. O casamento foi realizado. Esse fato aconteceu por volta do ano de 1835, época em que ainda não se cogitava de espíritos. Além disso, ambos eram pessoas extremamente simples e sem imaginação exaltada. O Livro dos Espíritos foi 1857. Não foi? 1857. Isso aqui, esse caso é de 1835. Ou seja, bem antes. Poucos anos antes. Né? Não, cento e poucos não. 1800. 1800. O Livro dos Espíritos, 1800. 1867, alguns anos antes, algumas décadas antes.
Então, nós chegamos ao fim desse estudo de hoje. E vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade desses esclarecimentos, desses ensinamentos. Agradecer por termos essa doutrina ao nosso alcance. Agradecer, Pai, por tudo que Tu nos concede, por tudo que Tu nos permite fazer, sentir e falar e pensar. Pai, te pedimos que a Tua luz ilumine sempre esse caminho que estamos agora percorrendo, que sabemos que precisamos percorrer. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita